Para mais uma live sobre a mulher e a casa. Sejam todas muito bem-vindas. Boa tarde. Vão aí me dizendo se vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho. Hoje estamos aqui para mais uma live dessa série de lives que eu estou fazendo todos os dias aqui às 14 horas. Desde a semana passada já passaram aqui mulheres como Lara Brenner, Araceli Alcântara, Cissa Macedo, quem mais? A Luísa Vono, Carmen Mendes e muitas outras ainda virão, porque eu vou dar um spoiler para vocês. Estou pensando seriamente em transformar esses encontros num encontro semanal aqui com vocês. E inclusive queria pedir a opinião de vocês. O que vocês acham da gente fazer isso, né, juntas aqui toda semana, receber mais uma mulher? Hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma grande amiga, que vai compartilhar, que tem uma visão muito particular aí sobre a casa, sobre o papel da casa, sobre o papel da arquitetura, e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito aqui para a gente continuar essa conversa, esse debate sobre o papel da mulher na casa, tá bom? Então, a Laura disse que está amando as lives, a Aline da Jaforte falou bora, então vocês estão topando aí, né, seguir com essas lives. A princípio era só uma ação pontual, né, que eu ia fazer uma vez de vez em quando aqui, eu ia trazer algumas convidadas, mas realmente está sendo muito melhor do que a gente imaginou, né? Os planos de Deus, eles são sempre melhores do que os nossos. E a gente precisa entender e ouvir e aceitar aí o que é que a gente está sendo chamado. Deixa eu ver aqui se eu já tenho minha convidada de hoje, se ela já está aqui com a gente. Com muita alegria. Então, a gente tem falado muito sobre o papel da casa na nossa história, né? Eu não sei qual é o papel da casa na sua história. Se você tem uma casa em que você morou, que você visitava quando você era nova, inclusive escreve aí, tem alguma casa que você lembra que você frequentava? Sei lá, era casa de vó. Eu lembro da casa dos meus tios, viajava muito para ir para casa dos meus tios, e aquela casa era uma casa para mim muito legal, porque a gente podia brincar pra caramba, né? A comida era muito boa ali, eram sempre momentos muito legais. A casa da minha avó também era, assim, sempre tinha ali o chazinho da tarde, ela adorava tomar o leite molico dela, estava sempre tudo muito arrumado. Minha avó sempre foi uma mulher muito elegante, muito cuidadosa, né, com a família. E trouxe muito isso para minha memória. Eu lembro de bolo na casa da minha avó, eu lembro de ter, né, muitas memórias legais ali. E lembro também da minha casa, né, principalmente da minha casa. A Veri não está conseguindo entrar, que é a nossa convidada de hoje. Deixa eu ver se eu mando mais um convite aqui para ela. É impressionante, né, gente? Quando a coisa é muito boa e quando a gente vai falar de coisas que são do alto, a verdade é que tem muita coisa que atrapalha, né? A gente sabe quem é que atrapalha, mas ontem mesmo a live caiu, e na live com a... Nossa, com o meu cabelo. Na live com a Carmen Mendes também caiu várias vezes. A gente teve que abrir várias lives. A Mila perguntou quantas lives já se passaram. Desde a segunda passada, então foram 5, 6, 7 lives. Inclusive hoje eu tomei a decisão de salvar essas lives, porque elas ficam aqui arquivadas, né? Eu estava arquivando elas para que vocês estivessem ao vivo aqui com a gente. Eu sei que é um horário desafiador, muita gente assiste depois, estou recebendo muita mensagem de gente que está assistindo depois, mas o grande lance é que tem muita gente que iria se beneficiar com essas lives. Então eu decidi que eu vou liberar num canal do YouTube. Inclusive eu decidi, por conta dessas lives, reativar o meu canal no YouTube, que era uma coisa que eu tenho só o canal lá do Bora na Obra, a gente posta vídeo toda segunda-feira, mas são vídeos mais focados para ajudar profissionais, né? Ali na parte mais técnica. Ontem mesmo saiu um vídeo sobre reserva técnica, inclusive recomendo vocês assistirem. Mas eu não estava produzindo mais vídeo lá no meu canal com esse intuito de ajudar pessoas a cuidarem melhor das suas casas, né? E essas lives me despertaram de novo para isso. E eu vou liberar lá depois, tá? Então assim que eu liberar, eu vou avisar nos stories.
Fiquem de olho nos stories, que essas coisas eu geralmente aviso por lá, porque é muita live para baixar. Tem algumas que a gente vai ter que editar para juntar, né? Porque realmente ficou picotado, não faz sentido subir lá 3 partes de vídeo. A da Lara foi assim, impecável, foi maravilhosa. Deixa eu ver aqui, a Veri acho que já está conseguindo entrar. Então, assim, estão sendo, na verdade, né? Porque não acabou. Hoje a gente vai receber a Veri como convidada. E depois, amanhã, a gente vai ter Andrea Bizelli. Isso mesmo, Andrea Bizelli. Para quem não conhece, ela é uma mulher incrível, que tem um cuidado com a casa, que tem um olhar para a casa que é de muito, assim, é de muita riqueza, sabe? Uma riqueza cultural, uma riqueza de hábitos que a gente tem muito que aprender. Eu acompanho a Andrea e aprendo muito com o conteúdo dela. A Veri já pediu aqui para entrar. Hoje eu estou num lugar um pouco mais silencioso, depois vocês me falam se está melhor, porque ó, só para vocês entenderem, né, a gente está aqui num evento. Ali o almoço está acontecendo, inclusive, opa, o Alex está ali, ó, aqui, ó, ele está bem aqui com a Ana e coincidiu com o horário. E aí, Veri, tudo bom? Oi, perdão o atraso, eu simplesmente não vi o horário. Ah, não, tá tranquilo. Eu achei que você estava até tentando entrar. Eu mandei uma solicitação, cara, o Instagram mudou aqui, né? Então, tipo, quando eu clico aqui nessa pessoinha que tá aqui embaixo, aparece todo mundo pra mim. Pra mim, você já tava aqui e não tava conseguindo entrar. Eu até falei pro pessoal que você não tava conseguindo entrar. Mas, enfim, vai dar certo. A ideia é ser algo bem leve mesmo, um bate-papo. O pessoal tá aqui já. Não sei se você acompanhou alguma das lives, acho que eu te vi, acho que na de ontem, né, da Cissa. Que até a Cissa falou um pouco de você. A gente está fazendo lives todos os dias, desde segunda-feira passada, sobre o papel da mulher e a casa, né? Então, eu achei que fazia todo sentido você estar aqui. E, inclusive, a gente vai continuar com essas lives, porque foi muito legal, está sendo muito legal. E aí eu acho que vai ser um programa ou semanal ou mensal. Eu ainda estou decidindo isso. Mas, Veri, para a gente começar essa conversa, que você imagina não sabe nem para que rumo eu vou levar, eu queria que você se apresentasse, né, para algumas pessoas que talvez não te conheçam. Fale um pouquinho aí quem você é, o que você faz, um pouco da sua história aí de forma bem resumida. Bom, então eu sou arquiteta e eu trago muito é, a filosofia humana, né, para a gente entender o ser humano, para a gente conseguir fazer ambiente para esse ser humano. Trago muito a arquitetura tradicional, então eu criei o Congresso de Arquitetura Perene, que fala essa junção, né, da filosofia com a arquitetura tradicional. E foi lá, inclusive, que eu e a Rafa nos encontramos e a nossa história junto. Veri, deixa eu te falar, tá travando um pouco para mim. Eu tô no Wi-Fi aqui do espaço de eventos. Eu vou tentar sair rapidinho e entrar no meu, porque eu não sei se o problema tá na minha internet ou na sua, tá? Mas não vai cair a live, gente. É dois. Fazer a troca de rede aqui, deu certo. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? A Veri tá travada para mim. Ó, você tá me ouvindo agora, Veri? Agora eu tô te escutando. Eu tô. Deixa eu vir aqui também para melhorar o Wi-Fi. Tá. O Wi-Fi hoje em dia tem horas que é pior do que o próprio 5G. Né? O 5G para mim funciona muito melhor. Mas vamos lá, continua. Então você estava falando que você, né, estuda aí a filosofia perene junto com a arquitetura e que você tem um congresso e aí a gente se encontrou. Conta aí um pouquinho dessa jornada. Isso, foi isso, né? Então, hoje eu tenho a Vila Bela, que é uma empresa onde acontecem várias coisas ali dentro, justamente para a gente trazer esse estilo de vida com beleza para dentro de casa, né? Somos todas vizinhas ali buscando beleza. E aí, os projetos de arquitetura também é um serviço dentro da Vila Bela. Legal, muito bom. E, Veri, vamos lá. Arquitetos geralmente tem histórias muito legais de casa, né? De infância, ou no mínimo intrigantes. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre as memórias que você tem de casa lá atrás, né? Na sua infância,
Se você ia, por exemplo, casa de vó, isso fazia parte da sua realidade. Fala um pouquinho aí dessa história. Então, na verdade, a minha história com a arquitetura foi descobrindo mesmo estudando. E o que tem mesmo na minha vida de arquitetura é realmente essa coisa da casa de vó, né? Então, a casa da minha avó, por parte de pai, eu tenho a cozinha dela e o banheiro tem uns azulejos pintadinhos, que inclusive eu trouxe um desses azulejos que tava lá sobrando. Eu peguei do porão da minha avó e trouxe aqui pro meu banheiro. E aí ele virou onde eu coloco o sabonete daqui de casa. Ah, que legal. Que legal. E, a- e Porque, aí, então, isso te traz uma memória ali da sua infância, provavelmente momentos legais ali na casa da sua avó. não, com certeza. Pra mim tá travando ou sou eu que tô travando? Pra mim, você tá travando um pouquinho. Eu Então, não sei se... Pessoal, comenta aí se eu tô travando ou se só a Veri tá travando ou se as duas estão travando, porque, como eu tava dizendo, gente, quando a gente vai falar desses assuntos, e esses assuntos eles levam a gente a reflexões muito profundas do nosso papel, da verdade, e principalmente em relação à beleza, a chance da internet cair aumenta um pouquinho, né? Aumenta as probabilidades. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, assim, porque a gente já entendeu que não tem muito o que fazer. Vamos lá. Era você que estava travando, Veri. Ó, cada lugar que você vai tem um quadro mais lindo que o outro. Alguém falou do seu quadro ali no outro, agora. Aí, ó. Mas vamos lá, então continua, continua. Então você tem memórias boas ali da sua infância na sua avó. exato. Então, assim, na casa da minha avó, por parte de mãe, tinha ali a sala com a lareira, o, a casa toda no taquinho da madeira. Mas a gente não tinha muito assim, né, nessa época. Pra mim, tava lá, né? Depois minha avó reformou a minha casa, tirou todo o piso de madeira, tirou a lareira, ficou, né, aquela coisa. Que tristeza. Veri, tinham hábitos, assim, por exemplo, lanche da tarde, sei lá, aquela mesa com bolo quentinho, recém saído do forno. Tinha alguma coisa assim, tipo mesa posta. Ontem a Cissa contou, por exemplo, eu adorei isso, que na casa dela não serve as travessas da mesa. Sempre no aparador, mesmo no dia a dia. Para mim isso é diferente, porque na minha casa eu sempre tive as mesas, né? A mesa sempre foi posta, mas com as travessas, o arroz ali, aquela coisa bem brasileira mesmo, né? Uma mão passando, cruzando na frente da outra, aquela dinâmica de, né, muita gente em casa, nós somos 4 mulheres na família, falamos muito alto, acho que a gente deve ter alguma descendência italiana aí, porque realmente é todo mundo muito assim na mesa. E a Cissa disse que na casa dela não, na casa dela era mesa, né, posta, comida no aparador, se levanta para se servir. Como que eram esses hábitos aí na sua infância? Não, aqui sempre foi na mesa mesmo. E, e comida de. Na verdade, assim, tem as duas coisas, né? A minha avó, por parte de pai, é comida de rancho, né? Então a gente ia no rancho e era aquele panelão, e todo mundo servia no fogão. Eu tava até contando esses dias pro meu marido de coisas que acontecia assim no rancho, que só coisa de rancho, né? Que a gente tomava banho com balde e Que depois legal. de escovava os dentes, cada um na sua canequinha. Rancho mesmo, foi muito interessante, inclusive. Agora, parte da mãe, não, é, já era a mesa toda posta mesmo, mas era sempre na mesa mesmo que ficavam as coisas pra gente pegar. E nada muito luxo, muita etiqueta, não. Legal. E aí, Veri foi ficando mais velha, foi fazer faculdade. Como é que foi a jornada? Você foi morar fora também, antes de casar, né? Como é que foram as primeiras casas que você foi morar ali depois de mais velha? Depois de adulta, né? Então aí
eu fiz arquitetura, comecei a estudar sobre beleza, e aí a gente vai querendo fazer a nossa casa do jeito que a gente acha melhor. E aí eu fui morar na Itália, e aí na Itália, com vários quartos, na verdade, e, e aí na casinha na suíte, casa ficava no segundo, na hora do almoço, a gente ficava. E aí Legal. e a gente, eu que comecei a fazer a beleza daquele lugar. Eu comprei alguns produtos de beleza, eu comprei prato, eu comprei Eu achei que tava só travando comigo, Veri, mas a Laura disse que tá travando muito você. Tenta sair e voltar rapidinho, eu acho que pode ser melhor, tá? Enquanto isso, vou te esperando aqui, ou então a gente sai às duas e volta. Porque realmente, o meu tá travando, não. Só o dela, né? Me falem aí. Porque eu comecei a não entender também. Vocês viram que eu cheguei até mais perto, assim, para ver se eu entendi. Eu vou aproveitar esse momento e vou diminuir esse ar-condicionado, senão eu vou congelar. Onde é que eu acho o controle do ar, meninas? Opa, obrigada. Tá muito frio. Eu pedi para botar no 20 graus, mas realmente ele é muito potente esse ar. Obrigada, viu? Pode, sei lá, aumentar. Se puder deixar o controle aqui comigo, aí depois eu guardo. Aonde que eu boto? Ah, então tá bom. Obrigada. Pronto, o meu não tá travando, né? Vamos chamar a Veri de novo aqui então, pessoal. Ó, o Rafa falou, Rafa, talvez seja o barulho do ambiente, do lugar que você tá. Então, mas eu não tô. Eu tô num lugar silencioso. Eu tô numa sala fechada. Ó, tô aqui num lugar de eventos, que a sala é totalmente fechada, hermeticamente fechada e preparada para reuniões. Então, o barulho aqui não tá alto. Talvez o eco. Eu tô sentindo um pouquinho de eco. Mas, enfim, é o melhor que a gente pode fazer. Mas, o meu vamos tá lá, travando Mimi. aí, então tá bom. Melhorou muito. Para mim, melhorou muito. Vamos esperar o pessoal. Mas vamos voltar então. Tá. Então, você foi para Itália, você estava morando num quarto, e aí lá você tinha essa oportunidade de colocar o seu jeito ali, Então, quadros, como é que é? ali, na verdade, só tinham dois quartos, e aí eu ficava ali, né, no meu mundinho na suíte, o outro ficava ali na dele, só que a gente se reunia na parte do almoço, na parte do café da manhã, na parte do jantar. E aí, eu que comecei a fazer ali a beleza daquela casa. Eu comprei jogo americano, eu comprei prato, eu comprei talher. Eu tava ajudando o dono a reformar a cozinha pra gente. Legal. Enfim, foi assim, eu fui trazendo mesmo um pouco mais de vida ali, de família para aquela casa. Depois veio o casamento. Então, dali você já foi morar, já casou ou teve um período de voltar para o Brasil, morar com os pais? Como é que foi essas transições de casas? Então, eu conheci meu marido pelo Instagram, né? Eu tava lá na Itália ainda. Aí, quando eu fui visitar a minha família, só que assim, eu conheci ele, mas eu nem falava muito com ele. Aí, quando eu fui visitar a minha família aqui no Brasil, já eu ia voltar para Itália e tudo mais, aí, aí a gente se encontrou presencialmente e começamos a namorar no segundo dia que a gente se viu. E aí, Olha. dali, a gente já noivou e já casamos. Então, eu fiquei esse período na casa dos meus pais como visitante. Aham. E aí, depois eu fui morar pra cá mesmo. Só que aí, nesse tempo, olha só, agora que eu tô lembrando. Nesse tempo que eu tava morando de visitante ali com a minha família, eu meio que reformulei a rotina da casa. Eu acho que eu sou colérica mesmo. Eu reformulei tudo, eu fiz uma lousa, tudo que cada um ia fazer, como que ia fazer. Nossa. E a parte de casamento mesmo, a gente mudou a casa, reformou a casa. Aí, enfim, depois casei
E aí Que, ele falou do jeito e que massa, que massa. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? Eu acredito que é papel da mulher ordenar uma casa. Eu acredito que é uma vocação que é nossa, que não tem outra pessoa que tem isso como uma primeira obrigação. Claro que nossos maridos, as outras pessoas que moram na casa, elas devem sim contribuir, mas que a obrigação ela nos cabe. E aí você trouxe que você já chegou na casa dos seus pais, já dando palpite, já colocando moral. Qual que é, na sua visão, o papel da mulher numa casa? não, pois é, eu acho que é isso mesmo, assim. A mulher ela tem esse dom mesmo, né? De cuidar, de acolher, de olhar para as pessoas da família e colocar aí personalidade, né? Não uma coisa fria. Então a gente consegue fazer isso, né? Então, foi isso que eu fiz lá na Itália, porque também né, era eu que colocava a ordem na casa ali. Foi isso que eu fiz na casa da minha mãe, porque a gente estava se reajeitando ali, né? Pra eu ficar alguns meses ali. E aí, claro, eu e minha mãe juntas, né? Meu pai era meio de, tá bom, eu faço o que vocês quiserem. Muito bom. E Beri, aí, eu acho que o seu áudio, eu acho que você está apoiando o celular na mesa? Ou ele está ah, muito perto? melhorou? Ele está dando eco, sabe? Porque está batendo e voltando. Tá. Eu vou Agora ficar. melhorou muito. Melhorou muito, assim, só de você ter. Só que eu também não quero. Não sei se você tá segurando com a mão, né? Você não vai aguentar a live Não, mas inteira. tá apoiada aqui, tá apoiada no meu joelho agora. Ah, então tá bom. Então acho que vai ficar mais fácil. Agora melhorou muito, né, gente? Deu um alívio, assim. Porque tava, sabe quando tá perto e ele fica Sim, reverberando o som? é. Uhum. Melhorou. Então é isso. Eu percebi pelo ângulo, né? A pessoa tá tão acostumada a fazer live. Eu imaginei. Mas é, isso E acontece. aí, vamos falar, por exemplo, esse quadro aí atrás de você. Você foi para um outro cômodo da sua casa. Tem um quadro lindo também que você mostrou. Quais são os elementos que você foi colocando nessas casas, tanto na Itália quanto na casa da sua mãe? Você já falou de alguns, né? De, poxa, jogo americano, depois é um quadro com a responsabilidade de cada um. Quais são esses elementos que, na sua concepção, transformam uma casa num verdadeiro lar e que estão ligados tanto à rotina quanto à arquitetura? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sou muito dessas de colocar identidade na casa, né? Inclusive até uma casa Você tampou o microfone. Você tampou o microfone. melhorou? Melhorou. Tá. Então, eu fiz, né, a revista Identidade da Casa, aonde eu vou colocando ali cada elemento de país, de estado do Brasil. Então, eu sou muito dessa de colocar identidade na casa, identidade da família. Então, por exemplo, essa coisa que eu trouxe o azulejo da casa da minha avó e transformei ali numa saboneteira. Eu trouxe várias coisas, inclusive da minha avó, que ela ficou assim, gente, mas ninguém queria isso, você vai querer? Eu falei, quero. Aí, e era coisa assim, preciosíssima, né? Que eu trouxe mesmo para casa de decoração. E aí fui colocando, por exemplo, quadros que também fizesse parte da nossa história, né? Então aqui tem uma arquitetura que eu gosto muito. Lá no escritório tem uma paisagem da Itália. Isso tem muito a ver, assim, com a gente, do que a gente gosta. Eu e o Luiz Gustavo, se a gente for viajar, a gente só vai pra Itália. Aí depois, lá embaixo, tem quadro de uma águia com um passarinho, porque isso também tem a ver com a gente. Aqui no quarto tem uma águia e um passarinho, porque são é parte da nossa história, entendeu? Então, tudo eu vou pensando mesmo uma coisa que tenha sentido com a gente, com a nossa família, e isso vai ficando uma casa que todo mundo entra e fala, essa é a casa da Avenida dos Gustavo.
Perfeito, cara, isso é muito importante, né? Uma vez eu ouvi de uma amiga, tem uma arquiteta que é muito famosa lá na minha cidade, em Brasília, e ela, essa minha amiga, ela estava pensando em comprar uma casa que era feita, projetada por essa arquiteta. E aí ela falou assim, Rafa, sabe uma coisa? Eu decidi não comprar, porque a casa, ela nunca ia ser a casa da Fernanda, que é o nome dessa minha amiga. Ela ia ser sempre a casa da fulana, que era a arquiteta. Porque todos os projetos são muito parecidos, porque ela tem uma identidade muito particular, né? Aquele tipo de arquitetura, de arquiteta que gosta de seguir uma linha única ali e que, né, todos os clientes precisam se encaixar naquilo. Então, é uma coisa que é muito importante, né? Ter uma casa com identidade de quem mora. E isso daí eu vejo que você faz tanto bem na sua casa, quanto também na vida dos seus clientes, né? Que você tem hoje, atende consultorias, projetos, etc. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Veri, eu sei que você também estudou muito, você se deparou com a beleza quando você foi para o caminho da neurociência, não foi? E aí você começou a entender um pouco do comportamento humano diante dos espaços, diante das cores, diante dos, né, dos estímulos. Quais são esses elementos da arquitetura e como a arquitetura ela influencia na nossa vida a ponto de transformar uma casa num lar ou numa casa num hospital, né? Uma casa numa clínica, uma casa que não tem a identidade de casa. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que você tem muito a somar nesse âmbito aqui para o pessoal que está acompanhando. Certo. Bom, tem várias coisas, né, assim, que a gente poderia falar, inclusive de vários grandes mestres da arquitetura, explicando o que faz mesmo uma casa ter cara de casa. Então, começando hoje em dia de uma coisa que não se tem muito, que é a escala humana. Não sei se alguém já falou aqui nessas lives sobre a escala humana, Não, pode falar. mas isso é uma coisa, assim, da gente olhar aquela construção e ver que foi feita pra gente. Então, existe, por exemplo, aquelas casinhas de boneca que elas são menorzinhas e aí quando a gente entra ali, a gente entende que aquela casa não é pra gente viver, mas é pra uma boneca viver. Então, quando a gente olha uma construção, uma casa com uma porta gigante, com um pé direito super gigante, com tudo muito grande, a gente também tem essa tendência de não ver que aquilo foi feito pra gente. Então, isso foi muito utilizado, por exemplo, nos templos, nas igrejas, né? Porque realmente era feito para o transcendente, para Deus e para elevar a gente e a gente se vê como pequeno diante daquilo que aquilo não era a nossa casa, mas a casa de Deus. E assim é na nossa casa mesmo, que precisa ter uma escala humana, que foi feita pra gente. Então, uma porta, um pé direito, humano. E aí, isso faz tanta diferença, né? De da gente se sentir em casa, se sentir acolhido. Tanto a gente vê isso, resultados nos estudos da neurociência, quanto os clássicos da arquitetura sempre estudou as proporções humanas para colocar na arquitetura. Então, para se fazer uma coluna, a gente precisa entender a proporção humana. Para se fazer uma porta, para se fazer mesmo os ornamentos da fachada, para se fazer as proporções de janela, de porta e de tudo mais, de telhado, a gente precisa entender um pouco das proporções humanas para a gente se sentir parte daquilo. Inclusive, a gente vê uma casa com uma casa tradicional brasileira, Johnny, uma casa tradicional brasileira, e a gente vê que tem cara de brasileiro. A gente vê uma casa americana e tem cara de casa americana. A gente vê até as casas do Oriente, tem aquele telhado com olhinho puxado, que foi feito para aquele ser humano, né? Então tudo isso vai dando uma identidade e a gente vai se sentindo parte daquela arquitetura e se sentindo em casa, que aquilo foi feito pra gente. Então, acho que isso é uma das coisas que fala muito. A gente poderia falar de várias outras. Perfeito, Beri. E na sua visão, assim, o quanto, além dessa questão da escala,
outros elementos que você poderia trazer, né? Você falou do azulejo da sua avó, mas em termos arquitetônicos, assim, o que, que uma casa, como é que se definiria na sua concepção, assim, uma casa que é um lar? Quais são os elementos? Em resumo, assim, o que seria um resumo bom para as pessoas que estão aqui? Porque a maioria das pessoas que estão aqui, elas estão acompanhando porque ou elas querem melhorar a casa que elas estão hoje, né, a realidade delas do ponto de vista de decoração, de organização e tudo mais, ou elas estão pensando muitas vezes em construir uma casa. Então, queria que você desse essa visão global aí, que eu sei que você tem muitas perspectivas interessantes sobre esse assunto. Você fala na decoração ou na arquitetura? De tudo. De arquitetura pode ir do macro. Você já falou um pouco de escala, né? Que é mais da arquitetura. Fala um Isso. pouco mais de decoração, então. Por exemplo, Olha, materiais, né? Eu sei que você tem uma visão muito congruente, inclusive com a minha, em relação ao uso de materiais que imitam coisas e quanto isso se torna, né, deixar a eu casa ia meio falar isso. plastificada. Materiais naturais, né? Então, começar por uma flor. Então, a gente poderia colocar flores naturais na nossa casa, porque isso traz vida mesmo, né, para casa, que de fato é uma vida ali. Então, isso é a primeira coisa que já poderia fazer hoje, né? Pegar a florzinha do vizinho e colocar na mesa. Dá para fazer. Inclusive, tantas pessoas falam: Nossa, mas flor para casa é tão caro. Eu tenho aqui uma roseira no meu jardim que dá flor sempre e eu paguei uma vez só. Então, flor é uma das coisas. O resto mesmo é sempre a gente pensar em materiais naturais. Então, tecidos naturais, madeira natural. Não tem jeito assim, né? Pode ser a melhor tecnologia do mundo, não vai ser melhor que a natureza. Então, sempre vai ser mais bonito, vai ser mais agradável ao toque e vai ser, inclusive, mais saudável pra gente. Então, vai ter texturas diferentes em casa, vai ter volumetrias diferentes. Isso tudo vai fazendo o ambiente ser mais inteligente e para nossa capacidade mesmo, né, intelectual, a gente olha aquilo e aquilo condiz com a nossa inteligência. Então, isso torna a gente mais inteligente, inclusive quando a gente tem um ambiente inteligente. Então, essas coisas são importantes. Perfeito. Tem gente que acha, né, que, não, usar materiais naturais custa caro. Muita gente pensa assim, fala, poxa, eu não vou usar uma madeira, eu não vou usar um mármore, eu não vou usar um granito, porque isso é mais caro do que um porcelanato, é mais caro do que um piso vinílico. E a verdade é que é uma grande falácia isso, né? Existem pisos vinílicos, por exemplo, que você vai pagar 200, 300 reais o metro quadrado, enquanto, por sua vez, você consegue achar uma boa madeira por 120, 150 reais o metro quadrado. E as pessoas estão, muitas vezes, optando pelo vinílico com essa falsa ilusão da manutenção, né? E aí eu tenho vários casos de pessoas que tiveram que trocar todo o piso vinílico porque fica descolando, porque não é confortável, porque fica com aquelas marcas de ondulação. E aí gastam duas vezes, porque já colocaram vinílico e agora se arrependeram e vão colocar madeira. Então, quais são essas economias burras que você também consegue ver que acontecem em relação à casa? O que mais que você vê aí que as pessoas economizam e que não deveria, né? Olha, eu fui, inclusive, na casa de uma senhorinha. E aí, como é que era a casa, né? A casa era toda um casarão, assim mesmo, toda na madeira, nos armários de madeiras, tudo impecável. E aí chegava na cozinha, que era um anexo à parte, assim, mais novo, ela, né, colocou o piso, colocou os armários ali da cozinha todo em MDF. E aí, essa cozinha tava. O MDF começou a sair. Eu tava lá e aí começou, né? A sair, começou a dar problema lá, e chamou todo mundo pra trazer, pra arrumar ali. E aí ela falou assim: é porque a casa aqui é muito velha, sabe? A gente tem que trocar. Aí eu falei assim: como assim? A casa inteira tá impecável. É só esse cômodo, que é mais novo, inclusive, que você vai precisar trocar. E você tá falando que a casa é antiga e por isso que ela é ruim? Não é, né? A casa antiga, ela tava maravilhosa. É o novo que tava ruim, tava precisando trocar de novo, tava precisando colocar.
Então, até essas coisas que são de fato mais caras, então, sei lá, um armário de madeira vai ser mais caro que colocar MDF. Mas até isso é uma economia burra, porque no decorrer do tempo, aquilo lá vai ficar para sempre, vai ficar com outros, inclusive, pessoas da família, vai ficar em gerações e gerações. Mas o novo ali, né, a cozinha nova vai ruir. Se deteriorar. É verdade. E a gente também não pode, lógico, né, entendendo que o ser humano deveria estar em evolução, em algumas áreas a gente não pode dizer isso, mas entendendo que o ser humano está em evolução, muitos dos materiais novos que vêm, eles vêm para somar mesmo, novas tecnologias, né? Por exemplo, construir com steel frame, com EPS, com ICF, são novas tecnologias construtivas que prometem mais resistência, mais durabilidade e tudo mais, mas a gente precisa saber discernir, né? O que de fato realmente é novo e é bom e o que de fato é novo e é ruim, né? E não simplesmente abandonar a história que a gente tem, né? Uma tradição que a gente tem, uma construção que foi sendo feita ao longo de muitos anos ali. Iberi, aí agora trazendo mais para a prática, eu vejo que eu e você, a gente tem várias coisas em comum, né? Eu vi você mostrando nos stories um dia um quadrinho onde você coloca todo o planejamento do cardápio da semana. O meu não está num quadro, mas eu faço planejamento semanal de cardápio e isso está de uma forma bem organizada também lá em casa. Quais são os elementos que você usa no seu dia a dia para ajudar a conciliar esse universo de trabalho? Eu sei que você trabalha bastante também. Tem a Maria Rita, né? Você tem o seu esposo, tem a sua casa para organizar. Como é que é a sua dinâmica? Você tem ajuda, tem funcionária? Né? Agora, por exemplo, Maria Rita está onde? Porque de vez em quando ela aparece, né? Ela sobe no colo e tudo mais. Como que é que você concilia todas essas facetas aí que é ser mulher hoje em dia? Olha, isso na verdade eu preciso aprender com você, porque para mim é cada dia um dia. Eu acho que para todo mundo, assim, né? Cada dia tem os seus desafios que a gente vai lidando da melhor maneira possível. Então, né, não quero passar nenhuma coisa maravilhosa que não, eu super dou conta de tudo. Mas é cada dia mesmo um desafio, só que a gente tem uma coisa muito clara na nossa cabeça, tem que fazer dar certo. E existe uma hierarquia das coisas, né? A família vem em primeiro lugar. Então, se a gente tiver que deixar o trabalho, a gente fica. Mas eu tenho, sim, aqui em casa eu tenho uma diarista, né, que vem me ajudar com a limpeza da casa 2 vezes na semana. Deixa eu só falar com a Alex aqui. Deixa ela vir aqui, ela tá dormindo. Deixa ela aqui comigo. É, rapidinho. Que ele vai descer, vai começar a palestra lá. Pronto, ela tá dormindo aí, só fecha aqui, eu já diminui o ar-condicionado. Pronto, aí você tem a diarista, pode continuar. Isso. E aí, sim, né? Então, agora, inclusive, que você falou, hoje eu tenho uma amiga minha veio cuidar da Maria Rita porque eu precisava fazer uma. Eu tô o dia inteiro aqui em reunião hoje. Então, hoje especificamente foi a primeira vez que eu chamei alguém pra ficar com a Maria Rita agora à tarde só, né? Mas normalmente não tem. Então, a Maria Rita, ela faz uma soneca no dia e o restante ou ela fica brincando aqui do lado, ou a gente, né, vai fazendo as coisas acontecerem tanto às 4 horas da manhã que eu acordo, tanto à noite, né, quando eu precisar fazer as coisas. Então, isso eu vou rearranjando dessa forma. Mas outras coisas também vão facilitando, né, da ordem na casa, da gente. A gente tem umas rotinas, assim, em família, muito legais, que eu sempre dou as dicas, que é no final do mês. A gente se reúne, né, eu e o Luiz Gustavo, para fazer todas as metas do mês, para entender, né, os eventos do mês e a gente organizar como é que tá a vida, não só de meta de trabalho, de fazer coisas, mas mesmo de virtudes, como é que tá, como é que a gente pode melhorar nessas coisas assim. Do nosso necrológio, né? A gente revê e a gente, enfim, faz esse apanhado geral no fim do mês. E também toda semana a gente vai vendo o que tem durante a semana, como é que a gente pode organizar a nossa rotina para fazer dar certo tudo que a gente tem para fazer.
Então, essas coisinhas assim, né? Então, tem o cronograma lá da cozinha. A rotina organizada vai dando tudo certo. É isso aí. A rotina, né? As pessoas me perguntam muito isso. Ah, como é que você dá conta de tudo? E assim como você, eu também não dou conta de tudo. Mas minimamente a minha casa permanece em ordem, né? Os meus filhos estão sempre atendidos ali dentro das suas necessidades, porque de fato eu paro para organizar, né? Eu paro para planejar, eu faço rotina semanal de cardápio, eu faço rotina semanal de limpeza, eu coordeno uma equipe, né? Lá em casa eu tenho uma funcionária que está todos os dias em casa, eu tenho o jardineiro que vai uma vez na semana, tenho o piscineiro que vai 2 vezes na semana, tem a babá que ajuda com as crianças e que está sempre ali por perto, né? Tenho a rotina deles de leva para natação, busca para natação, leva para escola, busca na escola, faz atividade com um, faz atividade com outro, e muitas fases diferentes, né? Porque eu tenho uma adolescente, eu tenho um de 6, uma de 3 que ainda não vai para a escola e uma bebê. Então a gente tem que se organizar. Se a gente não se organizar, definitivamente a coisa não anda, né? E fora a empresa, fora clientes, né? Que a gente também precisa. A nossa geração é uma geração que foi muito ordenada para isso, para esse trabalho fora, né? E apesar de eu trabalhar em casa, você também trabalha em casa, mas é um trabalho que vai para fora, não é um trabalho que está dentro de casa, né? Então a gente precisa realmente de organização, né? As meninas que estão ouvindo aqui, a gente sabe que não é fácil, é exigente, tem dias que você tem vontade de, é aquela coisa de sentar e chorar, né? De entrar na cama e ficar em posição fetal. Eu ouvi hoje numa palestra que uma pessoa falou isso, falou assim, não, eu tenho vontade de deitar e ficar em posição fetal, dá vontade, mas a vontade, ela não é aquilo que define a gente, né? O que define são as nossas atitudes. Então a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Exato. E fazer o que é certo, né? E cuidar da casa. Isso que você falou de flores, eu lembro que eu aprendi muito. Você sabe que eu sou sua aluna, e segundo o Harrison, uma das alunas mais aplicadas, É verdade. mais rápidas. A Rafa E assistiu tudo, assim, de uma vez. Todas as aulas. eu assisti mesmo, porque realmente eu estava nesse processo de querer dar trazer a beleza para dentro da minha casa, e foi muito, muito importante para mim mesmo ter assistido ali aquelas aulas, e inclusive as aulas sobre flores, que eu esqueci o nome da professora, que não é você que dá aula, mas A é uma Schneider. maravilhosa, Schneider, né? E ela me ensinou coisas assim sobre flores que eu levo para a vida. Assim, eu, apesar de gostar de flores, de gostar de natureza, elas não funcionam plantando para mim. Assim, agora na casa nova eu tenho essa meta, mas geralmente eu vou no mercado e compro. Eu compro pronto. Mas não é pronta, porque ela chega cheia de folha. Então eu tiro todas as folhas, eu tenho todo o meu ritual. Aí eu compro vários arranjos diferentes no mercado e monto os meus próprios arranjos. E é um tempo ali que geralmente eu levo 30 minutos, às vezes até um pouco mais. Mas é um tempo muito meu e das minhas filhas, É uma geralmente. delícia, né? É um tempo que eu às vezes estou escutando uma aula quando eu estou sozinha, ou ouvindo alguma, sei lá, eu gosto muito de ouvir o padre Paulo Ricardo, eu gosto muito de ouvir a Camila, que é uma consagrada do Reino Cristo, que eu acompanho também, uma grande amiga, que eu também escuto muito enquanto eu estou fazendo essas coisas, e geralmente eu envolvo as minhas meninas, né? O Joaquim, muito pouco, ele também não gosta, ele prefere estar com um martelo e com um serrote na mão, que é a praia dele. Mas é isso, assim, eu aprendi demais. E Veri, em relação à sua casa hoje, né? Eu sei que você. Eu sei não, na verdade, é uma dúvida. Você mora, aluguel, ou você já construiu uma casa de vocês? Como que é essa coisa de ser arquiteta, morar numa casa ou querer ir para uma outra casa? Tem alguma coisa na sua casa que te incomode hoje, que você gostaria de mudar? Demais! Nossa senhora, minha cozinha, gente. Como eu queria fechar aquela cozinha. Fica a casa inteira engordurada por causa daquilo. E sim, a minha casa é alugada. E aí tem essas coisas, assim, né? Que a gente não pode. Tem inclusive porcelanato imitando madeira lá fora. Quando eu entrei aqui, eu falei, gente, não ri. A minha casa vai ter porcelanato imitando madeira. Ah, é uma aprovação, né? Não tem como. A gente está refém do mercado, de um certo modo, né? O mercado,
principalmente de casas para venda, casas para aluguel. Eu estava aqui conversando com, eu não sei se você conhece a Larissa, eu esqueci o sobrenome dela, Menegatti, acho que é Menegatti. Menegatti. Você conhece a Larissa? Ela é teóloga. Ela tem um trabalho muito interessante de Santa Teresa d'Ávila, ela tem curso online. Eu estava conversando com ela e ela me mostrou um pouco da casa dela e ela falou, Rafa, a casa que a gente comprou, assim, zero me representa, porque é uma casa pronta, né? É uma casa pronta que tem ali uma fachada dessas tradicional de condomínio, que de tradicional não tem nada, né? Essas que a gente vê hoje, né, à torta direito Todas aí. iguais. Se eu olhar aqui, eu tô olhando aqui para uma montanha que tem um condomínio aqui. Tem um bocado dessas, tem umas com um telhadinho bem bonitinho, mas em geral as casas são assim, né? E a gente acaba ficando refém. Então, além do porcelanato quinta madeira, além da cozinha aberta, o que você gostaria de mudar aí ou que você já está vislumbrando da casa dos sonhos da Veri? Como que é essa casa dos sonhos? Sim, a gente inclusive quer mesmo, né, construir, ou até comprar pronta mesmo pra gente reformar o ano que vem. E, bom, eu falei que a primeira coisa, assim, eu acho que eu não vou colocar nem fundação, eu vou fechar a cozinha. Primeira coisa. Eu quero também o meu jardim, né? Todo mundo gosta muito do jardim que eu fiz aqui num lugarzinho pequenininho. E ele é realmente muito bonito. Mas eu não é nem o 1% do jardim que eu quero ter na minha outra casa. Uma fachada também que me represente, né? Que seja bonita, com arquitetura mesmo, né? Porque aqui também é casa de condomínio. Também quero o piso de madeira na minha casa, porque aqui também é porcelanato frio, né? Até nos quartos. Eu acho muito gostoso nos quartos ter madeira pra gente conseguir sentar no chão. Sempre quando a gente vai viajar, assim, que a gente fica nesses lugares que tem um piso de madeira, eu e a Maria Rita a gente fica no chão, a gente fica sentada no chão, é automático. Então, essas coisas, assim, né? Eu acho que pensando em arquitetura é isso. Legal, legal. E eu queria que, para a gente encerrar, tem algum caminho, tem alguma mensagem assim que você pudesse deixar para todas essas mulheres que estão assistindo agora ou vão assistir a gravação depois? Né? Como eu falei, não sei se você ouviu, provavelmente não, já decidi, eu vou colocar essas lives no meu canal do YouTube. Eu estou reativando o meu canal do YouTube, que é uma coisa que eu não fazia há muitos anos, né? Eu tenho hoje só o canal do Bora na Obra. Lá no Bora na Obra a gente fala coisas mais técnicas mesmo para profissionais. E por conta dessa semana de lives eu decidi reativar o canal e subir lá essas lives, então elas vão ficar lá e a gente sabe que o YouTube vai ter gente que vai estar assistindo essa live aqui, talvez daqui a 5 anos, talvez daqui a 10 anos, né? E aí eu queria que você falasse para esse pessoal que você dá de conselho para a pessoa, para a mulher principalmente, ela ter uma relação melhor com a casa dela, ela melhorar nesse âmbito do cuidado com a casa? Certo, tem uma coisa aqui, né, na Vila Bela, o nosso mapa mental que sempre dá na nossa missão final, que é a vida contemplativa no meio do mundo. Então, a gente não precisa sair do mundo para conseguir ter essa vida contemplativa, né? Então, é mesmo no meio das panelas, no meio da nossa rotina, com o trabalho, com o filho, que a gente precisa sempre buscar essa vida contemplativa. E a gente mesmo ter beleza na nossa casa, ter beleza na nossa vida, na nossa rotina, porque isso vai construindo a gente, vai construindo o nosso ser mesmo e vai se aproximando das coisas mais altas, né? A beleza não é uma coisa que a gente pega, mas ela tem muito do imaterial. Então, a gente trazer essa transcendência para nossa vida torna a gente muito maior do que a gente pensa que a gente é, né? Nessa coisa material, nessa coisa que acaba, nessa coisa que vira pó. Quando a gente entra em contato com a beleza, a gente tem essa vida contemplativa no meio do mundo, a gente cresce, a gente eleva e a gente eleva todo mundo que está ao nosso redor, eleva a nossa casa, eleva a nossa família. Então, acho que isso é importante, a gente ter sempre o olhar aberto para
a beleza e isso vai fazer muita diferença na nossa vida e na vida da nossa família. Perfeito. Que finalização, muitos insights aí. Tenho certeza que muita gente vai sair daqui com outro olhar para sua casa, um olhar realmente no transcendente, que é o nosso papel, né? A gente foi feito para isso, a gente foi feito para essa verdade, para a bondade, para a beleza. E no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, cada uma pode colocar um pouco disso, né? E a pergunta que eu faço para você é: o quanto você está olhando para isso hoje? Você que está ouvindo a gente, o quanto de amor, o quanto de cuidado você está colocando na sua casa, né? No seu dia a dia, na rotina da sua família, no cuidado com o seu casamento, com os seus filhos, né? Com você mesma, porque, igual a Veri falou, quando ela chega num hotel que tem um piso de madeira, cara, ela senta no chão e aquilo ali faz bem para ela. Então, a gente pode sim nos tornar pessoas melhores através do ambiente que a gente está. Então, fica o convite aí para você refletir sobre isso e também estar comigo amanhã na nossa próxima live sobre a mulher e a casa, que eu vou receber a Andrea Biselli, que vai falar sobre a organização, sobre uma coisa muito mais ali do dia a dia, que ela tira isso de letra, eu aprendo demais seguindo ela também. Muito bom. E é uma alegria estar aqui com vocês. Veri, muito obrigada, que seja a primeira de muitas. A gente tem muito assunto para falar, né? Esse assunto ele é incrível. E eu quero aproveitar para os profissionais que estão aqui acompanhando. A Veri acabou de criar um grupo, né, sobre o papel do arquiteto realmente nesse meio do caminho. Eu queria recomendar que vocês vão para lá, né? É de graça por enquanto, vai ser de graça, depois provavelmente ela deve ter uma outra coisa, mas nesse momento é gratuito e tem muita gente incrível lá, muita gente que está querendo fazer uma arquitetura diferente. Então fica aí o conselho para vocês. Eu imagino que ela deva divulgar lá nos stories, né, Melissa? Você coloca lá o link. Vou colocar o link lá nos stories pro pessoal. Então tá bom. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê na live de amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.